Capítulo 6. Das penalidades. Artigo 127. São penalidades disciplinares. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Inciso 5. Destituição de cargo em comissão. Artigo 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública municipal, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de incorrer o servidor em conduta configurada como proibida, nos termos dos incisos 1 a 9, do artigo 109 desta lei, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas anteriormente com advertência e na violação das seguintes infrações disciplinares. A linha A. Ofensa moral contra a pessoa no recinto da administração. A linha B. Indisciplina. A linha C. Impontualidade. A linha D. Recebendo denúncia de irregularidade deixar de tomar providências cabíveis para a devida apuração das faltas. A linha E. Não concluir, salvo motivo comprovado, sindicância ou processo administrativo disciplinar no prazo legal. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à perícia médica oficial, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Artigo 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 132. A demissão, sempre precedida do competente processo administrativo disciplinar, será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Crime contra a administração pública municipal. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual ou intermitente. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Insubordinação grave em serviço. Inciso 6. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem. Inciso 7. Aplicação irregular dolosa de dinheiro público. Inciso 8. Lesão aos cofres públicos. Inciso 9. Dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 10. Corrupção. Inciso 11. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 12. Transgressão reiterada do disposto nos incisos do artigo 105 desta lei. Inciso 13. Inobservância à legislação financeira aplicável à administração pública, em prejuízo de direitos de terceiros. Inciso 14. Alteração de dados de forma dolosa, visando benefício financeiro para si ou para terceiros. Artigo 133. Será cassada a aposentadoria concedida, na forma da legislação do município de Coqueiral, ou a disponibilidade do servidor que, inciso 1, praticar, quando na atividade, falta punível com demissão. Inciso 2. Usar meios fraudulentos para obter a concessão de aposentadoria. Artigo 134. Será destituído do cargo de provimento em comissão, e consequentemente demitido, o servidor investido em cargo efetivo que cometer infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão, nos termos desta lei complementar. Parágrafo único. A demissão do cargo em comissão, nos termos dos incisos 1, 4, 7, 8, 9 e 10 do artigo 122 desta lei, sujeitará o servidor, conforme o caso, à indisponibilidade dos respectivos bens e ao ressarcimento à administração pública municipal, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 135. A demissão ocorrida por infringência ao disposto nos incisos 4, 7, 8, 9 e 10 do artigo 122 desta lei, constituirá motivo impeditivo do servidor demitido de participar de concurso público ou exercer cargo, emprego ou função na administração pública municipal, pelo prazo de 10 anos e nos demais casos pelo prazo de 5 anos, a contar do respectivo desligamento. Artigo 136. O ato de imposição da penalidade aplicada ao servidor mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 137.
as penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1. Pelo chefe do Poder Legislativo Municipal, quando o ilícito tenha se configurado no seu âmbito. Inciso 2. Pelo chefe do Poder Executivo Municipal, conjuntamente com o secretário municipal da administração, com cópia autenticada do processo administrativo disciplinar, após sua conclusão, quando a infração cometida requerer pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 3. Pelos secretários municipais ou pelo titular de autarquias em cujo âmbito tenha se configurado o ilícito, quando a infração disciplinar cometida requerer a pena de advertência ou suspensão. Artigo 138. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1. Em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2. Em 1 ano quanto à suspensão. Inciso 3. Em 60 dias quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a contar na data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A publicação de ato que caracterize a abertura de sindicância ou da própria instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição, até a data final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, novo prazo começará a contar a partir do dia em que se formalizou a interrupção, configurando conivência da autoridade responsável à não conclusão da apuração do ilícito. Capítulo 7. Do Processo Administrativo Disciplinar. Seção 1. Das Disposições Gerais. Artigo 139. A autoridade competente que tiver ciência de irregularidade cometida em área de atividade sob a sua supervisão, sob pena de responsabilidade pessoal, é obrigada a promover a apuração imediata do ilícito, mediante instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado o contraditório e ampla defesa. Artigo 140. A denúncia apresentada sobre irregularidade praticada por servidor será objeto de apuração, através da instauração de processo administrativo disciplinar, desde que se revista das seguintes formalidades, condição para seu conhecimento. Inciso 1. Referir-se a órgão ou entidade componente da administração pública municipal. Inciso 2. Ser redigida em linguagem clara e objetiva. Inciso 3. Estar acompanhada de indício de prova convincente. Inciso 4. Conter o nome legível e a assinatura do denunciante, sua qualificação e endereço. Parágrafo 1º. O denunciante será informado dos termos da conclusão da apuração da denúncia. Parágrafo 2º. Quando a apuração do fato denunciado não confirmar existência de infração disciplinar ou ilícito civil ou penal, o processo será arquivado. Parágrafo 3º. Em caso de denúncia caluniosa, o servidor responsável será penalizado de acordo com a gravidade da denúncia nos termos do presente Estatuto, sem prejuízo do devido processo penal. Seção 2. Da sindicância. Artigo 141. As irregularidades serão apuradas através de sindicância quando: inciso 1. A ciência ou notícia do fato não for suficiente para reconhecer sua configuração ou para apontar o servidor faltoso. Inciso 2. Sendo identificado o provável agente causador do ilícito, a falta não for confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente. Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade competente. Artigo 142. Da sindicância pode resultar: inciso 1. Instauração de processo disciplinar. Inciso 2. Arquivamento do processo. Artigo 143. O ato ilícito praticado pelo servidor que ensejar a imposição de penalidade de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade ou de destituição de cargo em comissão, deverá ser apurado através de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. Os autos da sindicância, quando for o caso, integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Parágrafo 2º. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Seção 3. Do processo disciplinar e do processo administrativo. Artigo 144. Processo disciplinar é um instrumento jurídico-administrativo destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou,
que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Parágrafo único. Transcorrerá nos mesmos ritos o processo administrativo para apurar atos de pessoal que forem apontados pelo controle interno e externo como irregulares ou ilegais. Artigo 145. São autoridades competentes para determinar a instauração do processo disciplinar e do processo administrativo. Além de chefe do Poder Executivo Municipal, o chefe do Poder Legislativo, no âmbito da Câmara Municipal, o secretário municipal a que o servidor estiver diretamente subordinado e o titular de autarquias. Artigo 146. O processo disciplinar e o processo administrativo serão conduzidos por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o presidente da comissão, cujo nível de escolaridade será igual ou superior ao do servidor que responderá processo. Parágrafo 1º. O presidente, autorizado pelo titular do órgão ou entidade, designará um servidor estável para secretariar os trabalhos da comissão, caso não escolha membro da própria comissão para cumprir o encargo. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo disciplinar, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até 3º grau, o autor da denúncia ou representação ou quem tenha realizado a sindicância. Parágrafo 3º. A comissão promoverá as investigações e diligências necessárias, exercendo suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo imprescindível à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração pública municipal. Parágrafo 4º. Não poderão ser sonegados à comissão documentos ou informações necessárias ao pleno esclarecimento dos fatos, sob pena de responsabilidade pessoal. Parágrafo 5º. As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado, em local apropriado, dela só podendo participar quem for convidado, por decisão de seus membros. Parágrafo 6º. A comissão que dolosamente se manifestar de forma contrária às provas dos autos, responderá pelos atos praticados. Parágrafo 7º. Em se tratando de processo administrativo para averiguar a regularidade ou a legalidade de atos de pessoal, somente se admitirá na defesa a apresentação de documentos, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito. Artigo 147. O desenvolvimento do processo disciplinar obedecerá às seguintes fases sequenciais. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato de constituição da comissão. Inciso 2. Inquérito administrativo, constituído de instrução, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo único. O processo administrativo obedecerá às seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato de constituição da comissão. Inciso 2. Instrução, defesa com apresentação de documentos e relatório. Inciso 3. Julgamento. Artigo 148. O prazo para a conclusão do processo disciplinar e do processo administrativo será de 90 dias, contados da data de publicação do ato de constituição da comissão, admitida prorrogação por igual período quando as circunstâncias o exigirem, a critério da autoridade competente. Parágrafo único. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, podendo seus membros ficar dispensados do registro de frequência, até a data de entrega do relatório final das atividades. Seção 4. Do afastamento preventivo. Artigo 149. A título de cautela, para que o servidor investigado não tente influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar que o mesmo seja afastado do exercício do cargo, pelo prazo de até 90 dias. Parágrafo 1º. O afastamento poderá ser prorrogado somente uma única vez por igual prazo, ainda que não concluído o processo, salvo no caso de alcance ou malversação de dinheiro público, quando poderá ser prorrogado até a decisão final do processo. Parágrafo 2º. O servidor terá direito à remuneração integral e à contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais, enquanto durar o afastamento preventivo. Seção 5. Do inquérito. Artigo 150. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao servidor acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 151. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 152.
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo disciplinar pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente constituído, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Parágrafo 3º. Será indeferido o pedido de prova testemunhal, quando a matéria for exclusivamente de direito. Artigo 153. A testemunha será intimada a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos do processo. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor da administração pública municipal, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da unidade administrativa onde o servidor está em exercício, com a indicação do dia, hora e local marcados para a inquirição. Artigo 154. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha fornecê-lo por escrito. Parágrafo único. Encerrado o depoimento, será lido o termo, e se aprovado, será assinado pelos membros da comissão e pela testemunha depoente. Artigo 155. No caso de mais de uma testemunha, as mesmas serão inquiridas separadamente. Parágrafo único. Na hipótese de testemunhas diferentes prestarem depoimentos contraditórios ou que se infirme, proceder-se-á à cariação entre os depoentes, por solicitação do acusado ou por determinação da comissão. Artigo 156. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do servidor acusado, adotando os mesmos procedimentos utilizados quando da inquirição das testemunhas. Parágrafo 1º. No caso de haver mais de um servidor acusado, cada qual será ouvido separadamente, promovendo-se a cariação entre aqueles que divergirem em suas declarações sobre os mesmos fatos ou circunstâncias. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição de testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, requerir os depoentes por intermédio do presidente da comissão. Artigo 157. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do servidor acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e apensado ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 158. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a descrição dos fatos a ele imputados e das respectivas provas, bem como os dispositivos desta lei complementar infringidos. Parágrafo 1º. O servidor indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, sendo-lhe assegurada a vista do processo na unidade administrativa, ou ao respectivo procurador, que não poderá levar os autos em carga. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais servidores indiciados, o prazo para apresentação de defesa ser-lhes-á comum, que será de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá, a pedido, ter sua duração prorrogada pelo dobro do tempo assegurado na forma do parágrafo 1º deste artigo, desde que comprovado para a realização de diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do servidor indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa será contado da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, confirmado com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 159. O servidor indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar em que poderá ser localizado. Artigo 160. O indiciado que se encontrar em lugar incerto e não sabido será citado por edital publicado em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa, imputando-lhe os custos decorrentes da publicação. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias, contados do dia imediato ao da publicação do edital. Artigo 161. Considerar-se-á revel o servidor indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o servidor indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo.
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ao do servidor indiciado, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao mesmo. Artigo 162. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor indiciado. O dispositivo legal infringido, resumindo os termos das peças principais dos autos e identificando as provas em que se baseou para formar sua convicção. Parágrafo único. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará as disposições legais ou regulamentares transgredidas, bem como possíveis circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 163. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 6. Do julgamento. Artigo 164. No prazo de 30 dias contados do recebimento do processo disciplinar, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, serão os autos encaminhados à autoridade competente para tal, que terá igual prazo para decidir. Parágrafo 2º. Havendo mais de um servidor indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, o julgamento do processo caberá ao chefe do Poder Executivo Municipal ou ao titular de autarquias ou de fundações municipais a que pertencer o servidor, conforme o caso. Parágrafo 4º. O julgamento realizado fora do prazo legal não prejudicará a validade do processo disciplinar. Artigo 165. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando a manifestação da comissão revelar-se contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Sendo concluído pela inocência do servidor, a autoridade julgadora do processo disciplinar determinará o seu arquivamento. Parágrafo 2º. No caso do relatório da comissão contrariar a prova dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade. Artigo 166. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo disciplinar ou outra de hierarquia superior declarará a nulidade total ou parcial do mesmo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo disciplinar. Parágrafo único. A autoridade julgadora que der causa à prescrição da ação disciplinar será responsabilizada, nos termos desta lei complementar. Artigo 167. Quando a infração puder ser capitulada como crime, cópia do processo disciplinar, autenticada por autoridade administrativa, será remetida ao Ministério Público para instauração de ação penal cabível. Artigo 168. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá requerer exoneração ou a aposentadoria voluntária, depois de concluído o processo e, se for o caso, cumprida a penalidade. Parágrafo único. Na hipótese do servidor ter sido exonerado a pedido e vir a ser responsabilizado em processo disciplinar, o ato de exoneração será convertido em demissão. Seção 7. Da revisão do processo. Artigo 169. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido do servidor interessado ou de ofício, caso surjam fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. O recurso de revisão poderá ser interposto. Inciso 1. A pedido do interessado. Inciso 2. De ofício, pelo titular do órgão ou entidade responsável pela instauração do processo disciplinar. Inciso 3. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, por qualquer familiar até terceiro grau. Inciso 4. Pelo curador do servidor mentalmente incapaz. Parágrafo 2º. O requerimento de revisão será dirigido ao titular do órgão ou entidade em que foi instaurado o processo disciplinar. Parágrafo 3º. A simples alegação de injustiça da penalidade não constituirá motivo para o pedido de revisão, que deverá se basear na comprovação da falsidade ou da insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida. Artigo 170. A autoridade competente designará nova comissão para proceder à revisão do processo disciplinar. Na hipótese de a assessoria jurídica do órgão ou entidade, em parecer fundamentado, reconhecer que o pedido de revisão está revestido dos pressupostos de admissibilidade. Parágrafo único. A constituição e a forma de atuar da comissão revisora obedecerá, no que couber, às normas e procedimentos próprios do processo disciplinar. Artigo 171.
o processo de revisão correrá em apenso ao processo disciplinar originário. Parágrafo 1º. Na petição inicial será requerida a designação de dia, local e hora para a produção de provas e inquirição de testemunhas arroladas. Parágrafo 2º. O ônus da prova caberá ao requerente. Artigo 172. A comissão terá 60 dias para concluir os trabalhos da revisão. Artigo 173. O julgamento da revisão caberá à autoridade que aplicou a penalidade ao servidor. Parágrafo único. O prazo para que seja processado o julgamento será de 20 dias, contados da data de entrega do processo pela comissão revisora, podendo, conforme o caso, a autoridade julgadora determinar novas diligências e a reapreciação do processo. Artigo 174. Julgadas procedentes as razões que fundamentaram a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão não resultará agravamento de penalidade aplicada. Artigo 175. O pedido de revisão não suspende a execução da decisão ou os efeitos dela decorrentes. Título 8. Do Magistério. Capítulo 1. Seção única. Das disposições específicas. Artigo 176. O quadro de pessoal do Magistério Público Municipal compõe-se de cargos de provimento efetivo, classificadas e inseridas nos 3 grupos ocupacionais. Inciso 1. Docente. Inciso 2. Apoio técnico-pedagógico, especialista em supervisão ou orientação pedagógica. Inciso 3. Apoio à administração escolar, auxiliar de serviço educacional, fiscal de transporte escolar, auxiliar de secretaria, coordenador de unidade escolar rural, coordenador de centro de educação infantil, vice-diretor e diretor em estabelecimento de ensino de educação. Inciso 4. Apoio administrativo e pedagógico, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo. Artigo 177. Todo membro do Magistério Público terá lotação específica que corresponderá ao respectivo local de trabalho, e será indicado quando de sua nomeação e ou enquadramento funcional. Parágrafo 1º. A lotação nas unidades educacionais ou na Secretaria Municipal de Educação é fixada no ato de nomeação. Parágrafo 2º. Quando houver alteração do número de alunos matriculados, extinção de escolas ou regulamento que implique na diminuição de servidores lotados em determinado estabelecimento de ensino, o atingido deverá ser removido para a escola de sua escolha que apresente vaga, respeitando-se sempre o tempo de serviço efetivo na unidade escolar. Artigo 178. O afastamento do exercício sem remuneração do cargo implicará em perda de lotação. Parágrafo único. Exclui-se do disposto deste artigo a nomeação do membro do magistério para o exercício de cargo em comissão e função gratificada no município. Artigo 179. O membro do magistério legalmente afastado e que tenha perdido lotação, quando retornar ao exercício, será designado para estabelecimento de ensino, desde que haja vaga preferencialmente na escola onde era lotado. Artigo 180. A remoção dos servidores do quadro do magistério se fará a pedido, por concurso anualmente ou por permuta respeitada a lotação das respectivas unidades educacionais. Parágrafo 1º. A remoção por permuta se processa a pedido de ambos os interessados entre um e outro ano letivo, observando-se o seguinte: a linha A. Os permutadores deverão ter a mesma categoria funcional. A linha B. O mesmo regime de trabalho. A linha C. A mesma carga horária. Parágrafo 2º. A remoção a pedido ocorrerá, formulada pelo servidor e somente será deferida, respeitado o interesse público do ensino. Artigo 181. A jornada de trabalho do membro do magistério será de 5 a 40 horas aulas semanais, de acordo com a carga horária curricular dos estabelecimentos de ensino, observada a regulamentação específica. Parágrafo 1º. Para atender às necessidades de ensino, o professor poderá ultrapassar o número de aulas determinado em cada carga horária, remunerando-se as aulas excedentes acrescidas de 2,5% por aula ministrada, calculada sobre o valor do vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 2º. O membro do magistério municipal, na existência de vaga, poderá requerer mediante processo regular e preenchendo os requisitos legais, a alteração da carga horária de trabalho à Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 3º. Havendo mais de um interessado na alteração da carga horária, terá preferência na vaga. A linha A. Aquele que tiver maior tempo de serviço na unidade de ensino pleiteada. A linha B. Aquele que tiver maior tempo de serviço no magistério municipal. A linha C.
aquele que tiver maior idade. Artigo 182. As atividades de diretor, diretor adjunto e secretário de escola são privativas dos membros do grupo do magistério. Parágrafo único. Sempre que for necessário, a carga horária dos ocupantes dos cargos do caput poderão ser alteradas pelo período de exercício do cargo. Artigo 183. O membro do magistério, em exercício na função de docente, terá direito à percepção de gratificação de regência de classe. Artigo 184. É consagrado como Dia do Professor o dia 15 de outubro. Título 9. Do servidor contratado temporariamente. Capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 185. Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de prestação de serviços. Artigo 186. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: inciso 1. Combater surtos epidêmicos. Inciso 2. Fazer recenseamento. Inciso 3. Atender a situações de calamidade pública. Inciso 4. Substituir professor. Inciso 5. Permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. Inciso 6. Substituir médicos e demais profissionais da área de saúde. Inciso 7. Substituição de servidores efetivos designados para exercer cargos comissionados, em férias e demais licenças previstas nesta lei complementar. Inciso 8. Realizar ações preventivas de saúde. Inciso 9. Evitar a solução de continuidade em outros serviços essenciais. Inciso 10. Executar serviços ou obras de programas do Estado ou da União. Inciso 11. Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Parágrafo 1º. As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e obedecerão aos seguintes prazos. Inciso 1. Nas hipóteses dos incisos 1, 3 e 11, pelo tempo máximo de 6 meses. Inciso 2. Nas hipóteses dos incisos 2, 6 e 8, 9, pelo prazo máximo de 12 meses. Inciso 3. Nas hipóteses dos incisos 4, 5, 7, pelo prazo máximo de 48 meses. Inciso 4. Nas hipóteses do inciso 10, enquanto perdurar o convênio, estabelecido o prazo máximo de 48 meses. Parágrafo 2º. Os prazos de que trata o parágrafo anterior são improrrogáveis. Parágrafo 3º. O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, exceto nas hipóteses dos incisos 3 e 5. Artigo 187. Nas contratações por tempo determinado, serão observados os padrões de vencimentos dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, exceto na hipótese do inciso 5 do artigo 176, quando serão observados os valores do mercado de trabalho, ou quando forem objeto de lei específica, para atenderem programas especiais. Parágrafo 1º. Aplica-se ao pessoal contratado por tempo determinado o regime do direito administrativo, combinado com o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais no que couber, respeitadas as normas específicas do contrato. As disposições referentes à gratificação natalina, ao pagamento de horas extras e adicional noturno, às férias, aos direitos de ausência do serviço, aos direitos de petição, deveres, proibições, responsabilidades e penalidades. Parágrafo 2º. O contrato por tempo determinado extinguir-se-á sem direito a indenizações. Inciso 1. Pelo término do prazo contratual. Inciso 2. Por iniciativa do contratado, comunicada com 30 dias de antecedência. Inciso 3. Por iniciativa do contratante. A linha A. Por interesse público com aviso prévio de 30 dias. A linha B. Quando o servidor contratado cometer quaisquer atos ou infrações previstas no presente estatuto, devendo a demissão ocorrer por determinação do chefe imediato do servidor, com a devida justificativa e sem necessidade de aviso prévio. Título 10. Capítulo único. Da Seguridade Social do Servidor. Artigo 188. Todos os servidores municipais são regidos pelo Regime Geral da Previdência Social. Título 11. Capítulo único da lotação. Artigo 189. O servidor será lotado no órgão central da administração e designado para ter exercício nas secretarias ou unidades de serviço público, com exceção dos servidores do quadro do magistério, que serão lotados conforme previsto na Lei Complementar nº 7, de 2010. Título 12. Das disposições finais. Artigo 190.
Ficam resguardados os direitos adquiridos do servidor investido em cargo de provimento efetivo até a data de início de vigência da presente lei complementar. Artigo 191. A opção do servidor pela fruição de direitos, decorrentes desta lei complementar, é irretratável. Artigo 192. Os atos de que resulte alteração da situação funcional ou da remuneração do servidor só adquirirão eficácia, passando então a produzir todos os efeitos legais após a publicação no órgão oficial de divulgação. Artigo 193. O Dia do Servidor Público Municipal será anualmente comemorado a 28 de outubro, podendo nesse dia ser decretado ponto facultativo na administração pública municipal. Parágrafo único. O servidor público municipal fica dispensado do comparecimento ao trabalho no dia de aniversário de seu nascimento, sem prejuízo de sua frequência e remuneração. Artigo 194. Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer de seus direitos ou sofrer qualquer espécie de discriminação, nem se eximir do cumprimento dos deveres legais. Artigo 195. Poderão ser instituídos, no âmbito de cada poder, os seguintes incentivos funcionais, além dos eventualmente previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos de sua autoria, que favoreçam o aumento de produtividade e a redução de custos operacionais da administração pública municipal. Inciso 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 196. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei complementar, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente da administração pública municipal. Artigo 197. São isentos de taxas os requerimentos, certidões e outros papéis que na esfera administrativa interessarem ao servidor, relacionados à função, ativo ou inativo nessa qualidade. Artigo 198. O não preenchimento de vagas, através da realização de concurso público, implica na contratação por tempo determinado, na forma prevista no artigo 175 e seguintes desta lei complementar. Artigo 199. Ao servidor sujeito a regime jurídico especial normatizado por estatuto e lei próprios, serão aplicadas subsidiariamente as disposições contidas nesta lei complementar. Artigo 200. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, todos os servidores do município, e das fundações por ele instituídas e mantidas. Artigo 201. Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta lei, serão utilizados recursos orçamentários próprios de cada exercício. Artigo 202. Fica revogada a Lei nº 1128 de 11 de outubro de 1995 e as demais disposições em contrário. Artigo 203. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012. Coqueiral, 14 de agosto de 2012.